salário dos secretários de Viradouro é motivo de muitas reclamações, o que deixou a população indignada. Com subsídio de mais de R$ 9.000 cada um, os secretários podem custar mais de R$ 400 mil por ano. Viradouro possui pouco mais de 18 mil habitantes, que estão agitados por conta do salário dos secretários municipais. R$ 9.098 cada um. A cidade possui 4 secretarias: a de Governo, Educação, Saúde e Negócios Jurídicos, que foram criadas em 2 de janeiro de 2013 com salário de R$ 7.500. Era o início da atual gestão, porém os vereadores de oposição ainda não haviam tomado posse e não participaram da sessão que criou essas secretarias e os respectivos subsídios. Com a negativa das posses, não participamos da sessão e aí, consequentemente, nós entramos na justiça. Na primeira instância nós ganhamos e ganhamos também na segunda instância no Tribunal de São Paulo. Agora está em recurso extraordinário. Como este questionamento ainda está tramitando na justiça, a Câmara resolveu colocar o projeto para ser votado novamente. Só que desta vez, revogando a lei que fixava os subsídios em R$ 7.500 e passando para R$ 9.098 mensais. Em um comparativo com Ribeirão Preto, que possui mais de 600 mil habitantes, o subsídio de um secretário é de R$ 6.509 atualmente. Talvez temendo o resultado final do último recurso em Brasília, se queira antecipar, esvaziando a ação do processual lá em Brasília. O que agora está se querendo regularizar é o valor de R$ 9.098 como subsídio para os secretários. No último dia 20 de junho, o projeto estava na pauta da sessão, mas não foi votado porque a população não deixou. Aliás, a cidade está indignada. Pelo nosso município, é um exagero um secretário ganhar isso. Porque se pega uma cidade grande aí, um secretário não ganha isso aí. A cidade precisa de tudo. O salário nós vivemos com uma pessoa que não faz nada é muito grande. Tinha que ser menos. Em nota, a Prefeitura informou que existe em Viradouro uma lei que estabelece que todo dia 31 de dezembro será acrescido aos salários de todos os servidores, incluindo secretários, prefeito e vice, o valor da inflação do ano, segundo o IPCA. Por isso, em 31 de dezembro de 2013, houve, sobre o salário dos secretários, o acréscimo da inflação de 2013. Em dezembro de 2014 e 2015, também. Dessa conta, resultando os R$ 9.098, valor recebido pelos secretários desde janeiro de 2016. Ou seja, o projeto que os vereadores votariam não previa o aumento do salário dos secretários, mas a regularização com o mesmo valor de R$ 9.098 recebido por eles atualmente. Carlos Galvão foi prefeito de Viradouro por 2 vezes, nas gestões de 1969 e 1983. Também foi vereador 4 vezes. Hoje, com 89 anos e uma larga experiência política, não se conforma com a maneira como os atuais políticos estão agindo. É um absurdo. No meu tempo, o prefeito passava até fome. Vereador não precisava ter secretaria, nenhuma. É um absurdo ter uma secretaria, uma cidade desse tamanho, que é uma cidadezinha. O vereador Manuel Brandão propõe uma emenda que fixa os subsídios dos secretários em R$ 6.000. R$ 6.000 seria o máximo que poderia ser pago, que giraria em torno aí do triplo da média salarial praticada pelo município para funcionários públicos que têm a exigência da mesma qualificação. O vereador também faz uma comparação dos salários de profissionais concursados com os dos secretários. Antes do último reajuste, de cerca de 10% de reajuste, um professor de educação básica 2 recebia R$ 1.545. O salário base de um inspetor de alunos, R$ 852. O salário de um dentista gira por volta de R$ 1.000 e poucos. E o salário de fisioterapeuta em torno de R$ 1.080. Era o que Diego até poderia estar ganhando se fosse concursado, mas recebe R$ 300 por mês da prefeitura, participando do programa Frente de Trabalho por 6 horas diárias trabalhadas. Até então, eles disseram que eles não iam aumentar justamente por causa disso, porque eles não têm dinheiro, cortaram várias horas extras de todos os funcionários da prefeitura e aumenta esse valor. E enquanto a questão não é resolvida, os secretários continuam ganhando seus R$ 9.098 sem a aprovação da Câmara. Isso aí é fora de propósito, um município igual Viradouro, que não tem recursos para isso. Renata Carvalho, de Viradouro, para o Jornal da Clube.
Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Pulso, aqui ao meu lado está o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, o preço que a cidade de Viradouro paga pelos secretários precisa ser revisto? Boa tarde. Boa tarde. Precisa ser revisto sim, mesmo porque eu vi na reportagem que o prédio da prefeitura está caindo aos pedaços. Esse aumento poderia ir para a reforma do Paço Municipal, que seria um sinal de respeito para com a população. A criação de secretarias antes da posse de vereadores deveria ser evitada? Aparentemente é um risco flagrante de inconstitucionalidade e ilegalidade, ferindo de morte o artigo 74 da Lei Complementar 9.504, que é a Lei das Eleições. Se o Ministério Público fizer uma boa leitura, que é um órgão de respeito, muita coisa vai aparecer. A atual administração colocou a criação das secretarias para votação agora. Errou? Errou, aparentemente colocou antes de 3 meses do período eleitoral. Isso é ilegal, improbidade administrativa, artigo 11 da Lei de Probidade. E se a OAB, que é uma instituição de respeito e barrou a criação de cargos em São Paulo, entrou no jogo, eu acredito que poderia entrar, tal qual está no último exemplar do Jornal da Ordem, barrando esse tipo de criação ilegal e que fere o artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A cidade não aceita a situação. O que pode ou deve ser feito? O cidadão que está prejudicado com esse aumento ilegal e indevido de salários, ele poderia representar o Ministério Público, que vai abrir um inquérito civil e apurar condutas e dano ao erário, bem como o cidadão já pode entrar com uma ação popular imediatamente para barrar esse aumento que aparentemente é ilegal e fere vários dispositivos constitucionais, mesmo que privilegia apenas uma categoria de cidadãos em detrimento de 20 mil habitantes. De erro em erro, a administração consome recursos? Normalmente sim, principalmente nas cidades pequenas e principalmente em período eleitoral, porque o milagre não acontece nos 3 anos anteriores, eles deixam para acontecer esse tipo de milagre que prejudica o bolso cidadão, normalmente no último ano. E normalmente sem respeitar a Constituição Federal, inclusive colidindo com decisões do Poder Judiciário, como é o caso atual de Viradouro. Como parar estes problemas criados pela política em Viradouro? Olha, isso aí lembra muito a Operação Lava Jato, somente está barrando a corrupção no país com a força do Ministério Público, com a força da OAB e um poder judiciário independente, autônomo e atuante. Eu acredito que nesse momento somente a justiça para barrar esse prejuízo aos cidadãos de Viradouro. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Por si. Ok, Davi?